aqui o Senhor tem nos sustentado. Te agradecemos porque até aqui as tuas mãos têm nos guiado. Porque essa noite o teu poder desça sobre nós como nuvem de glória. A tua palavra nos diz, Senhor, que os sinais acompanham os que creem. Deus, nós cremos, acreditamos e sabemos que o Senhor está aqui. E no nosso meio, Senhor, coisas maravilhosas vão acontecer. Que nessa noite o teu poder possa curar enfermos, com enfermidades do corpo e enfermidades da alma. Que nessa noite, Senhor, pessoas possam ser libertas aqui entre nós. Que nessa noite, Senhor, haja conversão, haja metanoia. Que essa noite, Senhor, nós que estamos aqui possamos abrir, Senhor, os nossos ouvidos para ouvir a tua voz. Possamos abrir os nossos olhos para vermos o teu poder trabalhar em nosso meio. Oh Deus querido, que nessa noite todos que adentrarem daquela porta para cá possam sentir a tua presença maravilhosa. Porque tu és o mesmo Deus e não mudaste. Tu és o mesmo Deus que andava com o teu povo no deserto. Que durante o dia era coluna de fogo e à noite era coluna de fogo e durante o dia era nuvem de glória. Pai querido, que o teu povo essa noite possa sentir a tua presença acalmando o coração. Que o teu bálsamo, que a tua unção desça, desde a nossa cabeça até a orla dos nossos vestidos. Que o louvor entoado pelas nossas vozes essa noite possa ser ouvido aí no teu trono. Em nome de Jesus nós te louvamos, te agradecemos. Recebe a nossa adoração. E você nessa noite que está aqui, louve ao Senhor com suas palmas. Mas faz bem. Aqui tem o rei dos céus, além de ti. E não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e reconstruir no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Atos capítulo 13, a partir do versículo 1, um tema bem propício para missões. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1. Aleluia. Escrito pelo médico Lucas, o médico amado. Aleluia. Lucas se converte na segunda viagem missionária na cidade de Troia, ou Troas, ou antiga cidade de Troia, e nunca mais abandona Paulo. Foi o único que estava com Paulo quando Paulo foi decapitado em Roma por volta do ano 68. Paulo, é ele mesmo que diz isso, né? Capítulo 4, versículo 12, 13, ele diz: só Lucas está comigo, todos me desampararam. Atos capítulo 13, a partir do versículo 1, quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: na igreja que estava em Antioquia da Síria, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger,
e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para uma obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém? Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor conduza, meu Deus, o culto essa noite, a mensagem, e venha, meu Pai, através dessa palavra, falar poderosamente aos nossos corações. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Me ajuda. Aleluia. Quando nós falamos sobre missão, às vezes achamos que missão pode ser feito de qualquer jeito, de qualquer maneira e sem preparo algum. Quando na verdade, logo após a igreja começar a se organizar, logo após aquele movimento do Espírito de Atos dos Apóstolos, você vai ver agora a igreja se preocupando em orar, buscar e treinar os seus obreiros. E o maior exemplo disso é a vida do apóstolo Paulo. O treinamento o qual passou o apóstolo Paulo nos serve de exemplo, não só para vermos como Deus trabalha, mas para como também nós, através desse exemplo, venhamos trabalhar com a igreja. O apóstolo Paulo, ou o Saulo, o menino Saulo, muitos aqui devem saber a história. Ele é enviado por volta dos 15 anos de idade para estudar em Jerusalém pelo seu pai. Ele era da cidade de Tarso, que ficava na Ásia Menor. Havia uma perspectiva muito grande do seu pai e de sua mãe sobre aquele menino, e manda Saulo estudar aos pés de Gamaliel. Ele passa mais de 15 anos ali estudando para ser doutor da lei, porque era o sonho da família. E ele mesmo chega a dizer em algumas de suas epístolas que ele era um jovem mais preparado do que todos os jovens da sua época. Isso significa dizer que Deus chamou um homem para levar a sua palavra, o qual já estava sendo treinado há muito tempo. Ele ainda não conhecia o Evangelho, ele ainda não conhecia, aleluia, a manifestação que tinha acontecido, aleluia, através dos seguidores do caminho. Mas era um homem extremamente preparado, culto, e conhecia muito a palavra de Deus. E nós conhecemos a história que marca e é crucial e define a chamada de Saulo através do seu caminho em Damasco, indo agora para Damasco. Damasco era a capital da Síria. E diz a Bíblia que por ele estar perseguindo, e tinha feito um limpa em Jerusalém, ele tinha perseguido todos os seguidores do caminho, porque esse era o nome dado para os primeiros cristãos, seguidores do caminho, ou igreja, ou seita dos nazarenos. Seguidor do caminho, porque o Nazareno, Jesus Cristo, saía pregando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então todos aqueles que saíam como os discípulos de Cristo eram chamados de seguidores do caminho. Então ele sai perseguindo em Jerusalém, faz um limpa em Jerusalém, e agora, como se não bastasse, ele vai em direção à Síria, capital Nínive, capital Damasco. E ele chegando na entrada de Damasco, o Senhor tem um encontro com ele que muda a sua vida. Irmãos, para sermos missionários, temos que ter um encontro com o Espírito Santo. É por isso que tem muitas pessoas que às vezes não entendem a profundidade e o zelo que é um campo missionário. Tem pessoas que às vezes não têm noção, até porque, aleluia, não é com ela, não é com o filho dela, ela nunca fez parte disso, e ela não conhece o poder. Mas o que muitas vezes falta é o zelo missionário que vem através do impacto do Espírito Santo na vida do crente. Aquele moço, à entrada de Damasco, uma luz brilha no céu, ele cai por terra, e todos conhecem essa história, onde a voz brada no céu e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem é tu, Senhor? Ele fala: eu sou Jesus a quem tu persegue. Duras
coisas será para ti lutar contra o aguilhão, os aguilhões do Senhor. O aguilhão era aquele ferro que ficava na ponta de uma lança, que se usava para dar chuchada em boi, para cutucar o boi quando o boi não queria fazer algo. Deus dizia para Saulo: eu tenho uma obra tremenda na tua vida, mas se você resistir é pior. Existem pessoas que às vezes estão passando por crises e lutas espirituais, porque na verdade o que Deus tem para elas é algo tremendo, é fazer, aleluia, a obra do Senhor, é ajudar, é orar. E nós fazemos a obra de Deus não é apenas indo para o campo missionário. O ano passado ficou um banner aqui na entrada da igreja, e esse banner dizia: missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos que contribuem. Missão não se faz só indo. A partir do momento que a igreja está orando, ela também está fazendo missões. É o que você vai ver aqui na igreja que estava em Antioquia da Síria. Havia uma igreja que orava muito, que buscava a palavra do Senhor. Eu creio, irmão, em nome de Jesus, está pregando aqui para uma igreja que ama missões. Quantos amam missões aqui? E que não seja apenas a boca para fora, em nome de Jesus. Que o Espírito do Senhor possa alegrar o teu coração e impactar a tua vida. Aleluia. Porque às vezes nós não nos envolvemos. Quando você vê pessoas falando de missões aqui e começa a chorar, quando foi me apresentada a vida do Belarmino e Ana Maria, para que pudéssemos aqui ajudar, o primeiro impacto da nossa vida foi, vamos dizer, como diz os pastores neopentecostais, é muito forte, pastor. Nós chorávamos o tempo todo, irmão. Nós não sabíamos, não conhecíamos, nós não sabíamos detalhes da vida deles. Mas quando eu comecei a colocar com a pastora, nós dois parecíamos duas crianças chorando diante daquela casa. E eu senti, aleluia, diante de Deus, uma chamada muito forte para poder fazer alguma coisa. Porque é o Espírito Santo que faz isso. Às vezes falamos: Senhor, eu quero sentir a tua presença, eu quero fazer parte do teu reino e da obra que o Senhor tem na minha vida. E quando o Senhor nos apresenta projetos, nós não estamos nem aí. Achamos que, aleluia, para fazer parte das coisas de Deus é como a chamada de Isaías no capítulo 6, que tem que vir um serafim e mostrar e queimar a nossa boca com a brasa viva. Ou talvez como Ezequiel no capítulo 1 e 10, que ele vê um trono, algo tremendo no céu, uma roda, e uma roda dentro de uma roda. Irmãos, tem muita roda para você participar, que não é a roda de Ezequiel. Talvez nós queremos experimentar o que Daniel experimentou, aleluia, quando ele estava perto do rio Itequel e viu um homem de branco que, aleluia, a sua semelhança é como um sol. Deus está se manifestando de forma, às vezes, muito mais simples para a nossa vida. O poder de Deus está em missões. O poder de Deus não está em falar língua. Falar língua faz parte de uma vida batizada, de um crente que foi batizado com o Espírito Santo. É evidência de batismo. Mas só falar em língua não resolve o campo missionário. Não é apenas profetizar dentro da igreja para crente. Tem irmão que virou especialista em pregar contra crente. Às vezes eu ouço mensagens, aleluia, de alguns congressos missionários, onde eles perdem mais tempo tentando bater nos outros e mostrar que são diferentes. Hipocrisia pura. O que nós precisamos fazer é a nossa parte. Deus vai ter com cada um. Você e eu precisamos fazer a nossa parte enquanto há tempo, enquanto há dia, porque a noite vem onde não poderemos mais ceifar. Se tivermos de fazer alguma coisa é agora. Se tivermos de salvar o nosso país é agora. Se tivermos de orar pela nossa nação é agora. Nós às vezes sempre jogamos para frente algo para fazer, irmão, uma irresponsabilidade muito grande. Quando Deus te chamou, quando Deus te salvou, talvez seria o último dia da tua vida, mas Deus entrou em providência e te salvou justamente naquele dia, porque talvez muitos aqui, o diabo já tinha calculado arrancar a sua vida, mas Deus interferiu, e é por isso que você está sentado aqui esta noite, porque Deus interferiu e Ele não deixou para amanhã, Ele te salvou hoje. Eu me lembro muito bem quando o missionário Almi da Igreja Batista Missionária Unida chegou até mim pela última vez, quando eu estava com 3 tiros no corpo.
Ele disse: irmão Silas, Deus me mandou vir aqui. E ele disse que é a última chance que ele te dá. Ou tu vem hoje, ou tu desce. Irmãos, eu não entendia nada disso, mas eu senti um frio na espinha muito grande. O adversário já tinha feito de tudo para acabar com a minha vida. E nós não temos noção de quantas vezes Deus interferiu no reino espiritual para que o adversário não acabasse com a tua. Mas nós nos esquecemos dos momentos difíceis que passamos e sentimos a mão de Deus na nossa vida. Os 5 tiros que passaram de mim, que vieram até mim, 3 pegaram, os 2 que passaram de mim, aleijou um garoto e matou outro. Aquela bala era minha. Um garoto de 16 anos de idade, 3h30 da manhã, vinha com um irmão mais velho da casa de um amigo que eles tinham. Ele estava de férias e foi visitar o irmão. Aleluia, o irmão morava naquela cidade, irmão. E eles vinham 3h30 da manhã dentro da casa de uns amiguinhos e iam para casa dormir. A bala pegou na cabeça da criança. Ele morreu nos meus braços. O irmão estava tão desesperado. Eu com 3 balas no corpo. Deus, aleluia, de certa forma me deu graça de ver tudo aquilo. Deus me deu graça de ver o garoto que estava do meu lado. Eu chamo o garoto, mas um jovem de 20 e poucos anos. Falei: Silas, cuidado. Quando o cara sacou aquele 38 e começou a atirar na gente, ele disse: Silas, cuidado. Foi quem foi alvejado com a 4ª bala. O cara ficou, aleluia, aleijado do braço, estourou tudo isso aqui. O Jefferson, o nome do rapaz. E o outro que ia passando a 5ª bala, que o revólver só tinha 5 balas, e quando ele dá o primeiro tiro, girou e caiu num tambor vazio. 38 tem 6 balas, e tinha um tambor que estava sem bala. Ele deu aquela picotada e foi na minha nuca para estourar minha cabeça por trás. É bem da verdade que não tinha nada a ver com a confusão. A confusão é com um funcionário meu, mas isso importa, é que Deus operou de forma fantástica para que eu estivesse pregando para a tua vida hoje. Foi naquele momento que Deus entrou, irmão. Se Deus não tivesse entrado naquele momento da minha vida, se Deus não tivesse entrado na tua vida, talvez hoje você já estaria, aleluia, lá no inferno, lá no Hades, perecendo. Mas Deus usou de misericórdia. Se Deus usou de misericórdia contigo, Ele quer usar com aqueles milhões e milhões que estão morrendo todo dia sem salvação. Aleluia. Se Deus usou pessoas para falar comigo e com você, Ele também quer te usar, ou quer fazer de você um mantenedor, para que você possa dar condições a outras pessoas, falar para os milhões da África, os milhões da Europa e aqui do Brasil também, que ainda não ouviram o Evangelho. Quantos estão aqui essa noite em nome de Jesus? Não seja apenas de forma emocionalista e possa dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, envia-me para orar, envia-me para manter, envia-me para pregar o Evangelho. Porque esquecemos o que Deus fez. Esquecemos que muitos de nós receberam muitos benefícios do Senhor. Somos ingratos o tempo inteiro. Quando estamos desempregados, fazemos voto para que Deus nos abençoe. Quando estamos passando um momento difícil, dizemos assim: Deus, se tu me abençoar, eu abençoo a obra. Quando Deus atende a nossa oração, nós nos esquecemos, irmão. Quando ficamos enfermos, ou num momento difícil, quem sabe até terminal, fazemos votos com Deus e dizemos assim: se o Senhor me tirar dessa enfermidade, eu vou pregar o Evangelho. Temos que nos lembrar que com Deus não se brinca. Aleluia. Já contei isso algumas vezes aqui. Deus não se esquece de nada. Ele não é homem para se esquecer. 2 meses de idade, 5 enfermidades de uma vez. Uma delas foi meningite, aquela meningite mais terrível. Eu fui acometido dessa enfermidade e minha mãe, num ato de desespero, me levantou para o céu e falou: Senhor, se tu ressuscitar o meu neném, eu e ele te servimos a vida inteira. Tinha 4 irmãs no ciclo de oração de uma igreja. E Deus fez como fez com Paulo em Atos capítulo 9.
vai à rua direita, tem a casa de um homem chamado Judas, e tem um moço lá chamado Saulo de Tarso. Ele está orando, ele está cego, ore por ele. A mesma coisa aconteceu comigo. Vai na rua tal, tem uma mulher desesperada, perdeu a criança. A criança entrou em óbito. Vocês vão orar por ele e eu vou dar a vida de volta. As mulheres foram em cima, na risca. Minha mãe desesperada, arrancando o cabelo da cabeça, gritando. Aquelas mulheres entraram naquela casa e disseram assim: Deus nos mandou vir aqui. Minha mãe já sabia, irmão. Minha mãe sabia do desespero. Talvez a gente, quando fala do nosso íntimo, sabe que Deus escuta. Aleluia. Elas oraram por mim depois de 4 horas falecido. Havia um desespero só na minha casa. Aleluia. Deus me deu a vida de volta. A minha mãe se alegrou, foi uma festa. Eu me lembro ainda bem pequenininho, eu correndo no meio da igreja, bem pequeno, coisas de lances assim, eu era tão pequenininho que eu não lembro de tudo. A luta veio, a dificuldade de um pai alcoólatra, de um pai ignorante que também foi criado na igreja, de um homem que teve uma boa educação da minha avó. A minha avó foi uma das primeiras numa cidade pequenininha da Bahia chamada Lapão. Minha avó era tão crente da parte de pai que morreu louvando. Vó Helena, exemplo para toda a família. E ela dizia o tempo todo: Tio Antônio, cuidado com Silas, cuida dele, Tio Antônio, porque esse aí Deus chamou. Aleluia. Eu me lembro, eu pequenininho, meu pai afastado do evangelho, minha mãe também, porque quando eu era pequenininho eu ainda lembro de alguns dois, mas depois desviou de vez os dois e se esqueceu do voto que tinha feito com Deus, se esqueceu do que Deus tinha prometido. Eu vivi a minha infância, a minha adolescência, e passei por tantas situações que vocês não têm noção. A minha cabeça tem uma cicatriz muito grande no meio dela. Eu já mostrei para alguns irmãos aqui. Eu sofri com o cabelinho curto assim, igual o Márcio. A minha cabeça vai ficar parecendo um ET de vaginha, porque aqui tem esse cicatriz feia no meio aqui. Foi uma pancada do meu pai. Interior do Nordeste, Bahia. 5 aninhos eu tinha, irmão. Ele serrando uma madeira para eu poder carregar água da cacimba. Lugar muito difícil, falta água. E aquela lata de óleo, antigamente, as latas hoje é bem molinha. Antigamente eram aquelas latas de óleo ursa. Aquele negócio era grosso, que se comprava para botar no caminhão. Eu lembro como se fosse até a lata, abençoada da lata. Aleluia. Depois ele mandou segurar aquela madeira para eu poder serrar. Quando ele terminou, ele falou: vem cá, Silas. Eu fui. Meu pai tinha umas coisas, irmão. É o que eu falei. Meu pai não era para estar na rua, não. Ele tinha problema psicológico sério. E não é brincadeira, é verdade. Ele pegou a lata e fez assim na minha cabeça. O canto da lata bateu aqui. O jeito que bateu, deu traumatismo craniano. Afundou minha cabeça. Ali eu desmaiei na hora. Minha mãe começou a gritar, a chamar ele de assassino. Ele tinha umas coisas que ele fazia e ele se arrependia depois. Mas na hora dava aquela loucura, aquele lapso. Parece que o cérebro dele dava curto. Aleluia. Passei muitos dias, que foi por pouco, Deus não me leva. O tempo foi se passando. Eu percebi, não tinha noção das coisas de Deus. Quando os dois se separaram, eu comecei a fazer um monte de coisa errada, rebelião de jovem. E eu percebi que havia algo em mim que atraiu o mal. Eu ia para uma festa, os camaradas brigavam no meio da festa e no final só sobrava para mim. Eu era um imã. Tudo de ruim sobrava para mim no final. Aleluia. Situações terríveis, eu percebia que se existisse um mal, ele estava doido para me pegar. Porque só sobrava para mim. Me lembro de muitas vezes na escola, eu por defender uma situação de injustiça, o mais forte batendo no mais fraco, eu ia tirar e acabava sobrando para mim no final. Era um dom. Eu estudei na escola há muitos anos, de Fundação Bradesco, o nome da
da escola. E que tudo de ruim que aparecia na escola, eles iam na minha sala e falaram: Silas, o que foi que tu fez essa vez? Mas eu não fiz nada, foi você, pode falar. Irmão, e às vezes eu ia para a secretaria para mim falar o que foi que eu fiz sem eu ter feito. Eu tinha um dom de atrair mal. Satanás, desde o início, queria acabar com a minha história. Como ele também quer acabar com a história da sua família. Mas Deus é quem guarda. Satanás quer acabar com teus sonhos. Satanás quer acabar com os teus filhos. Mas escute, em nome de Jesus, coloca a mulher no teu joelho no chão. Coloca, meu irmão, o teu joelho no chão. Que o teu casamento tem o poder, Deus, de restaurar. Que a tua família tem o poder, Deus, de restaurar a tua casa. Nós nos esquecemos que Deus é soberano. Eu passei a minha adolescência só entrando em fria, irmãos. De muitas situações que passei. De pular de lugares de banho e pegar, pessoas me pegarem vários metros de profundidade, já morrendo. Situações adversas eu passei, até que chegou esse momento que o missionário chegou até mim, o missionário da Igreja Batista Almi, dono da Disco Parabólica, na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Ele foi cliente meu, eu tinha uma empresa de publicidade, fazia toda a fachada para ele. Ele me discipulou por mais de um ano, quase um ano, aleluia. Ele chegou até mim e falou: Silas, Deus manda te dizer, e me mandou vir aqui só te falar isso. Ele tem um plano na tua vida, mas hoje chegou o limite. Aleluia. Nós temos que entender que há muitas pessoas que estão morrendo porque chegou no limite da vida delas, e Deus vai nos usar para fazer a diferença. Aleluia. Nós não temos noção, irmão, de como pregar o evangelho é importante. Nós não temos noção de como Deus quer nos usar. Mas Deus deu ao homem um livre-arbítrio. Aleluia. E é um treinamento para isso. Tem pessoas que têm chamada para ir para o campo missionário, tem outras que não. Mas todos nós temos chamada sim de fazer a obra de Deus. E a obra se faz, como eu disse aqui, com os pés dos que vão, com os joelhos dos que olham, com as mãos que contribuem. Aleluia. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Chegou um momento que Deus marcou a minha vida, mudou a minha história. Depois de tomar aqueles 3 tiros, eu percebi que 2 deles foram tiros que não representavam perigo, porque um tinha passado pelo ombro e saído do outro lado, e o outro tinha pegado na fivela do cinto. Eu não usava cinto, mas como a festa era uma festa country, de inauguração de uma boate chique, eu comprei aquele cinto bonito de cowboy. Irmãos, eu usei aquele cinto e guardei ele depois desse evento por anos, até que a pastora jogou fora. Guardei camisas ensanguentadas, esse cinto, e ela falou: não fica guardando essa porcaria aqui em casa, eu vou jogar isso fora. A bala pegou e amassou o cinto. Ela quebrou o cinto. E ela subiu. O projétil da bala foi desviado 38 cano longo. Subiu aqui a minha barriga. Ia entrar aqui, mas fez meio que um S na barriga. Para mim ser o super-homem. Queimou por cima. Parecia uma chicotada bem dada. Queimou essa parte por cima toda da minha barriga. Ela fez um marco assim e foi embora. A bala no mínimo era para ter entrado aqui. Mas Deus me deu livramento. Glória a Deus. O terceiro projétil entrou desse lado do pescoço. Ele não saiu do mesmo lado que entrou, porque foi a primeira bala. Quando ele deu o primeiro tiro na minha nuca, caiu no tambor vazio, mas ele puxou de novo, e o segundo tiro entrou. Quando ele disse: Silas, cuidado, eu fui virando. Ao passo que eu fui virando, a bala penetrou e foi girando dentro do pescoço. Deve ter sido um sincronismo perfeito, porque se fosse a primeira, tinha explodido a minha nuca, sem chance alguma. Uma roleta russa doida do diabo, onde o primeiro girou e não estalou, mas ela tirou de novo. Aqui e de perto ficou tudo azul por causa da pólvora e uma pequena perfuração. Mas aqui ela abriu, ela estourou isso aqui para fora, e eu não via. Uma dor, bem pouca dor aqui, quase nada de dor. Aleluia. Sangue quente, estava dançando, era um bom
vamos dançar trilho. Aleluia. Sangue quente. A bala derruba quando pega em osso, quando estraga. No meu caso, eu nem caí. Fui para cima dele, tomei essa, fui mais para cima, tomei essa, e percebi que não era espoleta, porque eu achei que fosse espoleta. Aleluia. Me dá um microfone com fio grande aqui, gente. Quando eu fui para a clínica São Silvestre, doutor João, adventista do sétimo dia, eu tinha padronizado a clínica dele inteira, a minha empresa tinha feito isso. E quando eu cheguei lá no doutor João, eu comecei a pegar aquele moço que nós tínhamos trazido, o garoto de 16 anos tinha tomado um tiro bem no meio da cabeça. Eu comecei a juntar a massa cefálica e empurrar para dentro de um dedo. Aleluias. Tá, vai trocar lá. Eu comecei a empurrar e juntar com um dedo, Laís. O doutor chegou por volta de 3 e pouco também. Ô Silas, tem quase 4. Não faz isso, não toca, não pode. Vai cuidar de você. Eu falei, doutor, mas aqui saiu, só foi por cima. Tá ardendo um pouco isso aqui. Ele falou, você já viu o seu pescoço? Irmãos, essa parte aqui, eu não tinha noção. Tipo o cabeleireiro quando faz o pé, e coloca o espelho aqui atrás. E quando ele me mostrou essa parte aqui, eu via lá dentro. E ele disse assim para mim, eu não sei como você está de pé. Você vai agora para o hospital, aleluia, o hospital em Barreiras, porque aqui a gente não pode mexer nisso. No caminho, eu já percebi e vi que alguma coisa estava errada, porque o meu pescoço já não fazia mais isso. E parecia um derrame facial, o meu rosto entortou todo, irmão. Eu comecei a ficar com o rosto assim, feio, igual do Laércio. A gente não sabe se está rindo ou fazendo careta. Aleluia. Começou a entortar tudo. Quando eu cheguei naquele hospital, uma carnificina lá em Brasília, lá em Barreiras. Mas como era urgência, emergência, já entrou direto. O médico fez o curativo aqui, fez aqui, mas eles estavam, aleluia, esperando. Até que tirou o raio-x daqui. Era um médico peruano. Ele veio agoniado e disse assim, eu não compreendo. Eu falei, o quê? Aí eu fiquei nervoso, irmão. Quando ele falou que eu não compreendo, e todo agitado. E ele disse assim, fez 45 graus no pescoço. Eu entendo, é o jeito dele falar, mas eu entendi. Fez 45 graus no pescoço, passou 2 milímetros da coluna vertebral, queimou, aleluia, o nervo da coluna, é por isso que está entortando tudo aí. Mas o que eu não compreendo é o que é que essa mão está fazendo aqui. Havia sobre o raio-x da coluna vertebral uma mão estendida, aberta sobre ela. Até parece que tiraram ao mesmo tempo a radiografia da minha cervical e de uma mão. Aleluia, eu não entendo, irmão, mas algo me tocou. Veio uma frieza muito grande na minha coluna, uma presença diferente que eu não tinha sentido até aquele momento. Mas o que essa mão está fazendo aqui? Eu falei, que mão? Não tem mão não, você tirou, foi do pescoço. Eu falei, pronto, só precisa essa agora. O hospital público é terrível, o cara tirou foto da minha mão. Eu tomei um tiro no pescoço, o cara tirou foto da mão. Ele, não, pescoço também, mas tem mão aqui. Eu falei, que mão, rapaz? Tem mão não, eu botei mão na hora não. Ele falou, essa aqui. E quando ele estava tremendo, irmão, ele estava tremendo. Aleluia. Então você vai ficar internado, você não pode sair. E foi pegar uma ficha para mim. Enquanto, segundo ele, eu estava com condições de assim. Eu fugi do hospital. Subi em cima da caminhonete que tinha me trazido. Falei, vamos embora. Ele falou, recebeu alta? Silas, recebi. Irmão, eu voltei. Cheguei por volta das 6h30 da manhã de volta. 90 quilômetros. Adivinha para onde eu fui? Primeiro bar que eu achei aberto. Eu entrei e fui beber mais. E o pessoal, rapaz, você soube o que aconteceu na quarta?
Eu falei, fui eu. Foi você? Eu fui eu. Eu era conhecido por todo mundo, minha empresa de publicidade, todo mundo conhecia. Todo remendado com um tampão aqui. E bota mais, mas essa você não paga. Eu falei, vou nem comigo mais, não bota mais. Não paguei nenhum. Todo mundo queria saber da história. O meu apelido na cidade virou Duro na Queda. O homem que toma 3 tiros não cai. Não cai porque Deus não quis derrubar. Quando Deus quer derrubar, o cara cai. Por volta das 9, 10 da manhã, fui na delegacia fazer o boletim de ocorrência para atual flagrante. O cidadão nem me conhecia. Ele já leva mal não, velho. Todo arrebentado, com os dentes tudo quebrado, na boca quebrado. A bala não era para você não, você entrou de gaiado. Ele não sabia nem que ele tinha tirado, irmão. De tão doido que o cara estava. Foi justamente nesse momento. Fui para casa, já quando não conseguia beber mais. 5 da tarde eu acordei ruim. Estava... Aleluia. Foi quando o missionário veio falar comigo. Insistiu tanto para mim ir para a igreja. E um amigo meu que morava no mesmo apartamento falou: Silas, a minha mãe é crente. E ela diz essas coisas aí, ó. Quando Deus faz isso, a gente tem que ir para a igreja. Eu falei, tá doido, essa mãe tá ó. E ele insistiu. Irmãos, a dureza do coração do homem é terrível. Mas eu fui com muita dificuldade. Igreja Batista, Missionária Unida, 400 pessoas, uma igreja grande. Pastor Silvio pregando, nem como se fosse hoje. A mensagem parece que era todinha para mim, mas para fazer de tua mão, não está nem aí. Pastor, no final da mensagem, falou assim: tem alguém essa noite aqui que queira entregar a sua vida para Jesus? A igreja do fez assim, ó. Eu estava com aquele negócio aqui, e a história correu lá. Aí ele falou: Silvio, vai lá. Eu falei: vou nada. O pastor, ele. Eu falei: vou matar você já. Ele saiu me puxando, irmão, como um animal que empaca, e você sai puxando. Ele foi me puxando de lado a lado da igreja, até do culto. Falou: pastor, eu quero aceitar Jesus. E o pastor perguntou para mim: você quer aceitar Jesus? E eu falei: quero não, quero ir embora. Que situação de prisão. Você pensa que as almas que a gente tem pregado não estão presas? Você pensa que as pessoas os quais nós temos levado o evangelho, ou muitas vezes num país comunista, no país do Islã, elas não estão presas? Há muita dificuldade, irmão, em pregar em alguns lugares. Se aqui no Brasil eu estava preso, quando o pastor olhou para mim, um pastor muito inteligente, ele falou: você quer aceitar Jesus, meu filho? Eu falei: não quero não, mas termina logo isso aí que eu quero ir embora. Aleluia. E ele disse: então repete comigo: Senhor Jesus. E eu disse: me liberte agora. Quando eu falei, irmãos, me liberte agora, eu estou diante de Deus e não minto, vou prestar conta de cada palavra pregada. Eu ouvi correntes quebrando. Eu falei: puxa vida, eu estou bebendo há 3 dias, eu estou ouvindo coisa já. Porque a gente sabe que quando o cara começa a beber muito, ele começa a alucinar, a mente fica fraca. E ele percebeu que quebrou o meu raciocínio. E o pastor falou: repete comigo. Ele: jovem, algum problema? Eu falei: não, pastor, não. Então, repete comigo: Senhor Jesus. Eu falei: me liberte agora. Quando eu falei de novo, irmãos, estourou corrente em todas as direções. E eu comecei a olhar para trás. Eu falei: não é possível. Ele falou: algum problema, jovem? Eu falei: não sei, pastor, eu estou ouvindo correntes se quebrando. A igreja entendeu na hora, irmão, que era algo de libertação. 400 crentes ficaram de pé, estendendo as mãos: liberta ele, Jesus. Aleluia.
E eu comecei a falar, me liberte agora, e Deus foi fazendo. Irmãos, eu senti um fogo tremendo que me pegou de alto a baixo, esquentou o meu sangue. Uma presença que eu nunca tinha experimentado antes. Uma mulher chamada missionária Dalva, ela veio, uma mulher que dava para fazer umas 4, desse tamanho, aleluia. Ela veio sapateando assim, irmão, aleluia, que eu pensei que ia afundar o chão. E ela disse assim, homem, há 23 anos eu te espero. E eu disse, como? Eu não conheço a senhora há 23 anos, quando a tua mãe te levantou para o céu e disse assim, Deus ressuscita meu neném. Eu recebi a oferta. Oh, aleluia. Como é que não crê, irmão, que Deus fala? Ninguém sabia, só eu sabia. Eu não estava contando minha vida ali para ninguém. Era coisa que era particularidade minha e de minha mãe. Deus sabe a tua vida, Deus sabe a tua existência, Ele conhece a tua família. E o Senhor manda te dizer essa noite, em nome de Jesus, olha que você vai ver coisas grandes na tua família, aleluia. A minha vida mudou aquele dia. E é por isso que eu, quando olho para um texto como esse, o meu coração enche de alegria. O apóstolo Paulo já tinha caído por terra. O apóstolo Paulo, ele tinha 34 anos de idade, mais ou menos. Ele era um especialista na lei, mas ele precisava se tornar um especialista no Espírito Santo. Deus leva o apóstolo Paulo para o deserto orar. O deserto da Arábia, como ele fala em Gálatas capítulo 1, versículo 18. 14 anos depois, ele vai pela segunda vez em Jerusalém, depois da sua conversão, e ele não tinha ido para a primeira viagem missionária ainda. Com 49 anos de idade, 49, tem pessoas que com 49 já querem aposentar. Com 49 anos de idade, na obra de Deus, você pode estar começando a fazer a obra, irmão. Moisés começou com 80. Nunca é tarde para fazer alguma coisa. Nunca é tarde para cumprir ministério. Eu quero gastar todos os dias da minha vida com o Senhor. Eu dei muito trabalho para minha família, para minha mãe, muita vergonha para eles. Mas quando eu conheci o Evangelho, Deus mudou a minha vida. Eu perdi 23 anos da minha vida. Mas eu te digo assim, se Deus me der mais 103 anos, eu vou pregar os 103 anos, todos os dias, se Deus me der condição. Eu vou pregar até a minha orelha ficar com um palmo de tamanho. E eu vou continuar pregando o poder de Deus. Porque é Deus que muda a vida. Aleluia! Esse texto que eu acabei de ler para vocês é fruto de um Paulo com 15 anos de conversão. Por isso que é necessário treinamento. Por isso que é necessário instituições missionárias. Por isso que Deus, acredito eu, nos deu esse terreno, para que pudéssemos, ou quem sabe o Senhor, ou lá, ou outro lugar maior, para que Deus possa nos dar a condição de treinar pessoas. É por isso que começou com a FAB, mas vai muito mais longe. Sabe por quê, irmão? Porque o mesmo Deus que me salvou, Ele quer salvar tantos outros. O mesmo Senhor que tem me usado para ensinar para você, quer te usar para ensinar para outras pessoas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Existem Paulo nessa noite aqui. Levante a mão, porque Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a tua vida. Mas isso só vai acontecer se nós dedicarmos a nossa vida. Se nós acreditarmos no poder de Deus, se nós, aleluia, orarmos o tempo inteiro e falar, Senhor, eis-me aqui, envia-me, e se preparar, irmãos. Quando Deus começou falando que ia me usar, eu não descansei um dia sequer. Eu não me lembro um dia da minha vida que eu não li a Bíblia. Eu não me lembro um dia da minha vida que eu não orei. Eu não me lembro um dia da minha vida que eu não tenho ligado o meu pensamento em Deus. Todos os dias, mesmo com dificuldades, tendo em abundância ou padecendo necessidade, tendo para poder fazer o que eu quero ou não tendo os recursos, eu continuo marchando, porque eu sei que o meu Redentor vive e que é um plano de Deus maravilhoso para executar através da minha vida. E eu creio também que Deus tem um plano para executar através da tua vida. Quantos acreditam em nome de Jesus, irmãos? Levante tua mão e fala, Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer diferença. Precisamos fazer diferença.
que estava em Antioquia da Síria, depois de um grande avivamento na igreja, onde não havia apóstolo, os apóstolos ficaram ouvindo que a igreja de Antioquia da Síria passava por um grande avivamento. Então chama Barnabé, aquele que foi entre os primeiros, foi o primeiro homem em vender propriedades e lançar aos pés dos apóstolos. Envia Barnabé até Antioquia da Síria. Quando Barnabé chega em Antioquia da Síria, ele percebe que a obra era muito grande, que o mover de Deus tinha surpreendido a todos e que ele não dava conta sozinho. Então diz a Bíblia, capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos, que Barnabé vai até Tarso e traz Saulo. Aquele que tinha sido perseguido, rejeitado pelos irmãos, Saulo vivia e começou a pregar a obra desde o primeiro dia da sua vida, que foi ali, aleluia, salvo pelo Espírito Santo, que foi curado porque estava cego. Desde aquele dia você já vê Saulo pregando lá em Damasco. Ninguém acreditou na mensagem de Paulo e era muito perigoso ir a Jerusalém. Então ele vai para a sua terra natal. Ele primeiro foi pregar na sua Jerusalém, na terra natal dele, volta para Antioquia, volta para Tarso. Possivelmente foi rejeitado pela família, possivelmente foi discriminado por todos, mas continuou firme cumprindo o seu ministério. 15 anos depois da sua conversão chega esse momento. Às vezes nós queremos que Deus nos dê experiências fantásticas, mas não fazemos nada. Às vezes queremos que Deus nos abençoe financeiramente, mas a gente não planta nada. Às vezes queremos que Deus interfira na nossa vida sentimental e na nossa família, mas podemos ajudar outras famílias, mas também não fazemos. Irmãos, nós temos que ter cuidado para não cumprir aquele texto que Paulo diz que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, egoístas, egocêntricos. A pessoa egoísta, ela só pensa em si e a obra só tem valor quando é ela que faz. Quando é outro fazendo, ela não sente. Que o Senhor possa, aleluia, em nome de Jesus, despertar o teu espírito essa noite. A igreja que estava em Antioquia da Síria, havia profetas e doutores, profeta, mover e doutores, homens de estudo. Essa ideia de igreja não estudar, essa ideia é imbecil. A igreja 2000 anos atrás, ela começa com estudo, começa com oração. Essa ideia que a igreja, aleluia, não tem que orar, que a igreja não tem que ter manifestação de Deus, é imbecil. A igreja precisa ser equilibrada. Os dons do Espírito Santo é para crescimento da igreja. Você pode não acreditar, mas existe. Os dons do Espírito Santo é para crescimento da igreja. Deus deu ao seu povo dons, e eu sou fruto disso. Imagine, irmão, uma pessoa chegar até mim e falar: há 23 anos eu te espero, eu nunca vi aquela mulher na minha vida até aquele momento. E tudo que Deus tem dito na minha vida até o dia de hoje tem se cumprido. Então a igreja precisa de manifestação, ela precisa de buscar de forma responsável, ela com discipulado, ela não vivendo com brincadeira, mas ela também precisa ser instruída e ser capacitada. A igreja que estava em Antioquia da Síria, havia profetas e doutores, e jejuando e orando, disse o Espírito Santo: separai-me Saulo e Barnabé para uma obra que eu tenho chamado. Quer ser separado por Deus? Se entrega. Se prepare, meu irmão. Deus tem dito coisas grandes para a gente. As coisas vão acontecer na minha vida quando chegar o momento, mas quanto mais preparado eu estiver, mais bênção vai ser para a obra de Deus. O apóstolo Paulo, quando sai, irmão, para a primeira viagem missionária, Atos capítulo 13 e 14, era um homem maduro, preparado, treinado, um missionário capacitado. E aí Deus fez a diferença. A cada cidade que Paulo passava, milagres aconteciam. A cada cidade que Deus abria para Paulo falar, que pessoas abriam suas sinagogas para Paulo ensinar, as coisas iriam acontecendo, porque Paulo tinha de Deus, aleluia, tanto na questão do conhecimento como em poder de Deus, algo que mudou a vida daquelas pessoas. É o que Deus quer fazer comigo e contigo.
Aleluia. Eu posso acreditar nisso? Então, em nome de Jesus, vamos despertar a igreja. Vivemos os últimos momentos da igreja na terra. Eu estou trabalhando no seminário no dia 28 de maio. E um dos temas pesquisados é a nova ordem mundial. Um tema que eu levei não muito a sério por muito tempo. Porque eu falei, isso é coisa de conspiração, isso é coisa de Illuminati. Mas eu comecei a ler livros que não eram nem livros evangélicos, geopolíticos, de política, da ONU, informações do Mercosul. E eu vi a tentativa em todos os meios, as frentes do ecumenismo, na política, no homossexualismo, no ensinamento exacerbado para que as crianças cresçam em um pensamento dúbio. Eu tenho visto uma investida satânica dentro da igreja, com cantores que não louvam para Deus, com a construção nesse mundo gospel de personagens que nos envergonham, de líderes que a cada dia têm cumprido aqueles que atrairão após ele, aleluia, uma multidão enganando elas. Nós precisamos fazer algo enquanto há tempo, porque o arrebatamento é a qualquer momento. Precisamos estar prontos. E eu te falo a verdade, que o que nos sustenta é quando você trabalha para a obra de Deus, é quando você ajuda pessoas. A tua vida é sustentada, é levantada, é fortalecida. Irmãos, pessoas que não se envolvem com nada, não querem saber de nada, fica só no seu mundinho, pode ver, são pessoas fracas espiritualmente. As pessoas, quando estão fazendo algo para outra pessoa, quando estão se envolvendo em missões, ensinamentos, em pregações, em culto nos lares, pequenos grupos, família, não sei, quando visita hospitais, quando visita asílios, casas de recuperação, essas pessoas, elas têm um motivo de viver, elas são bombardeadas por Deus, são mais avivadas, mais apegadas às coisas de Deus. Mas aqueles que não fazem nada, faça pela tua vida, viu? Você não está fazendo favor para ninguém, é para você mesmo. Quanto mais você lança semente, mais Deus te abençoa. A Bíblia diz que uma alma ganha encobre uma multidão de pecados. Que o Espírito Santo te desperte em nome de Jesus. Deixa eu orar pela tua vida, fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. O impeachment já aconteceu, Henrique? Está quanto aí? 268,94? Seja o melhor para esse país, né? Aleluia. A gente sabe que a turma que vai ficar também não é fluxo cheio não, né, velho? Mas um de cada vez. Vamos tirando um de cada vez. O povo vai aprendendo. Deus está nos dando, irmão, condições de ver muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Desperta o teu espírito em nome de Jesus. Ajude pessoas. Ajude missões. Ajude, aleluia. Estude, se prepare. Há muito a se fazer, ok? Oremos. Feche teus olhos. Senhor, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo. A tua palavra diz que é o Espírito que desperta a igreja. Se não houver o mover do Espírito, as coisas não acontecem. Mas isso acontece também quando a igreja deseja. Senhor, em nome de Jesus, vai tocando cada vida aqui, Senhor. Vai tocando cada irmão essa noite aqui. Oh Espírito Santo, vai despertar o coração dos jovens, o coração dessa igreja. Missões se faz, meu irmão, com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos que contribuem. Se você não tem vocação para ir, ore em nome de Jesus.
Ore ao Senhor para que levante missionários. Ore ao Senhor para que Deus levante obreiros. Ore ao Senhor para que Deus levante, aleluia, pessoas que venham ajudar materialmente. Como é difícil, irmão, ter intercessores de missões. Como é difícil ter pessoas que amam a obra do Senhor. O Laércio disse aqui, aleluia, que nós vamos preparar aqui uma sala no fundo, onde é o berçário, e vamos passar um mês ali, aleluia, onde eu convido você, em nome de Jesus, a colocar o teu joelho no chão, toda vez que você vir para o culto. E se você não puder vir mais cedo, fala, pastor, dá o dia, eu posso ficar com a chave da igreja, eu quero orar, Senhor, eu quero orar pela obra de Deus, eu quero orar por missões, eu quero orar pela igreja, em nome de Jesus. Vai recebendo, meu irmão, esta noite da parte de Deus. O Espírito Santo venha despertar a tua vida, o Espírito Santo venha despertar o teu coração, para que, aleluia, através de você, Deus cumpra a sua palavra. Oh, aleluia. A quem enviarei? Pergunta o Espírito Santo, a quem há de ir por nós? Que você possa dizer, eis-me aqui, envia-me. Amém? Aleluia. Eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida, sobre a minha família, para que através da minha casa o nome do Senhor seja glorificado. Você crê nisso? Pode aplaudir o Senhor.